A língua é minha pátria. Eu não tenho pátria, eu tenho mátria. E quero frátria. Caetano Veloso, Brasil. Neste momento, para darmos início à mesa redonda Nossa Língua, que futuro, convido a tomar os seus lugares na mesa a moderadora, professora doutora Marisa Mendonça, diretora executiva do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Os ilustres oradores, professor doutor Antônio Horta Branco, professor associado da Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa. Professor doutor Nathaniel Nigmani, presidente do Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa. E doutor João Melo, escritor. Marisa Mendonça, moçambicana, é doutora em Educação. Currículo da Pontífice Universidade Católica de São Paulo, licenciada em Ensino de Português pela Universidade Pedagógica Moçambique, foi docente universitária entre 1992 e 2014. Durante esse período, desempenhou também funções de diretora da Faculdade de Línguas, da Faculdade de Ciências da Linguagem, Comunicação e Artes e da Escola Superior de Contabilidade e Gestão da Universidade Pedagógica de Moçambique. É investigadora nas áreas de ensino da PLE, multiculturalidade e ensino de línguas e de gestão universitária. É diretora executiva do IILP desde 2014. Tomará a palavra agora a moderadora, professora doutora Marisa Mendonça. Muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer ao Secretariado Executivo, na pessoa do Sr. Embaixador Murado Muragi, por nos fazer partilhar deste momento da nossa língua colorida e adensada pelos nossos tantos falares, pelos nossos imensos seres e estares, pelos nossos tantos eus, sintetizada na nossa infinita multiculturalidade. Continuemos a tornar a língua portuguesa uma língua cada vez mais nossa com letras maiúsculas, no sentido mais plural do termo. Este agradecimento é feito em nome do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Agradecer aos meus parceiros de mesa, é caso para dizer bendita mulher entre os homens, mas eu estou-me a sentir muito bem aqui nesta posição. E tenho aqui 3 ilustres convidados que vão apresentar aqui reflexões com enfoques muito variados, mas todas elas certamente da maior qualidade. Vamos começar pelo professor Dr. Antônio Branco, que está à minha direita, o professor doutor depois Nathaniel Nigmani e, por fim, não por ser menos importante, o doutor... agora foi uma branca. João Melo, o escritor João Melo. Portanto, como poderão ver ao longo das suas explanações, eles trazem aqui reflexões muito variadas, mas todas elas, certamente, excelentes contributos para um melhor pensar e um melhor desenvolver esta língua que é de todos nós. Antônio Branco é investigador na área da ciência e tecnologia da língua portuguesa. É coordenador dos programas de pós-graduação em Ciência Cognitiva da Universidade de Lisboa e docente do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É o coautor de mais de 150 publicações na área da ciência e tecnologia da linguagem e participou em mais de 20 projetos nacionais e internacionais. Foi o fundador e é o coordenador da investigação NLX Grupo de Fala e Linguagem Natural do Departamento de Informática da Universidade de Lisboa. É o coordenador nacional da Infraestrutura Europeia para a Investigação Clarim. O professor Dr. Antônio Branco vai-nos aqui trazer uma comunicação intitulada A Língua Portuguesa
face ao choque tecnológico e digital. Portanto, onde é que nós estamos em termos de desenvolvimento da nossa própria língua e como é que nós podemos tornar a nossa língua mais forte diante destes desafios que a ciência e a tecnologia nos colocam diariamente. A palavra é sua, tem 20 minutos, porque a organização já me chamou a atenção. E muito obrigada. Obrigado, Marisa. Eu preciso de usar ali o computador, está bem? Sim, sim. Aquilo vamos ver. Ora bem, então, muito boa tarde a todos. Eu sou António Branco, venho do Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Começo por agradecer ao Sr. Embaixador Moragi o convite para estar aqui hoje presente, a que tive muito gosto e tenho muito gosto a corresponder, procurando trazer o contributo de que for capaz para esta mesa redonda e para esta discussão. Alterei ligeiramente o título da minha comunicação para o tornar um pouquinho mais provocativo ou para evitar que adormeçam e transformei numa questão que é: está a língua portuguesa preparada para o choque tecnológico digital? Claro que o nosso ponto de partida é algo que, face a esta audiência, dificilmente precisará de ser enunciado. A língua portuguesa é uma língua de comunicação internacional com projeção global e o que nos interessa aqui é questionar e perceber e avaliar em que medida é que esta língua, a nossa, está preparada tecnologicamente para a era digital. Para fazer essa análise e para partilhar convosco, convém que dividamos a reflexão em dois aspectos que são relativamente diferentes e autónomos. Um diz respeito à preparação tecnológica dos falantes e outro diz respeito à preparação tecnológica da língua ela própria. Então eu vou, à vez, abordar cada um destes aspectos, começando pelo primeiro, a preparação tecnológica dos falantes. E, obviamente, hoje em dia, a premissa essencial dessa preparação tecnológica é o acesso dos falantes à internet, o acesso dos utilizadores à internet. E, claro, sabemos hoje que, em termos mundiais, temos 46%, pouco mais de 46% de penetração da internet no mundo. Ou seja, a internet alcança 46% da população mundial. Quando olhamos para uma estatística análoga a esta, relativa aos países falantes de língua portuguesa, nós encontramos o valor de 50%. Portanto, nós, no espaço da CPLP, relativamente a este parâmetro, estamos, enfim, alinhados, mais ou menos alinhados, um pouquinho acima da tendência geral mundial. Portanto, partindo deste acesso à internet, então, vamos ver outros valores interessantes para perceber o estado de preparação dos falantes da língua portuguesa e vemos que os falantes do português representam à volta de 3,6% da população mundial. Olhando para o mundo digital, verificamos que estamos novamente mais ou menos em linha com este valor, na medida em que os falantes do português representam cerca de 3,9% dos utilizadores da internet. O português, entre as 7.000 línguas elencadas no mundo, no planeta Terra, ocupa a 6ª posição em termos de número de falantes, a seguir do chinês, do castelhano, do inglês, do árabe e do hindu. E na internet está ligeiramente numa posição melhor, uma vez que ocupa a 5ª posição com um pouco mais de 131 milhões de utilizadores na internet. Portanto, novamente, também aqui estamos alinhados, enfim, com a tendência central e geral
do acesso e da preparação dos falantes a nível mundial. Em termos de utilização, portanto, partindo desta base, que é a língua portuguesa ser a quinta língua em termos de utilizadores na internet, representando 3,9% dos seus utilizadores, e mantendo sempre debaixo de vista as duas línguas competidoras mais próximas da nossa língua, que é o inglês e o castelhano. O inglês ocupa a primeira posição em termos de número de utilizadores na internet, com 26% dos utilizadores, e o castelhano ocupa a terceira, com 7,6% dos utilizadores da internet. Interessa agora ver o que é que nós, enquanto utilizadores, falantes do português e utilizadores da internet, fazemos desses recursos tecnológicos que estão à nossa disposição e, sobretudo, o que fazemos do ponto de vista da utilização e da difusão da língua portuguesa. Então, a estatística diz-nos que há 7 das contas, todas as contas do Facebook, 7,5% pertencem a utilizadores falantes do português. E, portanto, claramente, digamos que em relação ao número de utilizadores, ou à proporção de utilizadores no mundo que falam português, os falantes do português no Facebook claramente estão em vantagem e têm uma proporção maior. Não admira, dada a natureza, enfim, e as premissas culturais dos povos que falam português, que haja tal utilização do Facebook, que é sobretudo um meio de conversa, um meio de troca e um meio de convívio. Estes números, enfim, que nos deixam relativamente tranquilos, começam, porém, a piorar quando nós olhamos para outras dimensões e outros fatores na utilização da internet pelos falantes do português. Por exemplo, se olharmos para o número de sítios na web, então os sítios na web em língua portuguesa representam apenas 2,5% do total. Ou seja, descemos em relação à nossa representação enquanto número de falantes ou de utilizadores da internet para 2,5% e descemos para uma posição de 8ª língua em termos de número de sites na internet. Claro, o inglês mantém a sua primeira posição e há aqui um número que é verdadeiramente extraordinário: mais de metade dos sítios na web são em língua inglesa. Portanto, os falantes do inglês representam 1/4 dos utilizadores da internet, mas os sítios em língua inglesa representam metade dos sítios na web. O castelhano também desce relativamente, passa para a 5ª posição, com 5% dos sites em língua castelhana. Olhando para outro indicador, o número de artigos na Wikipedia, nós vemos que o número de artigos na Wikipedia em português representa 2,3% do total de artigos na Wikipedia. Novamente, um valor que está desalinhado com a nossa representação enquanto número de utilizadores na internet. E descemos para, a língua portuguesa desce para a 14ª língua representada na Wikipedia. O inglês continua na primeira posição, com 12% dos artigos, e o castelhano em 10ª posição, cai também bastante, só com 3% também dos artigos. Portanto, se tomarmos estes indicadores como indicadores com algum significado da preparação tecnológica dos falantes do português, temos aqui uma mistura de notícias relativamente tranquilizadoras e notícias tendencialmente negativas ou caírem para o lado do espectro negativo. Porém, quando queremos perceber o que se passa com a língua portuguesa na era digital, não temos de tomar em atenção apenas as condições tecnológicas de que os falantes do português usufruem ou têm à sua disposição e de como é que eles a utilizam e têm presença na internet. Temos de olhar também para a preparação tecnológica da língua. E esse é o tema em que, digamos assim, eu trabalho e faço investigação há mais de 20 anos e precisa de alguma introdução um pouquinho mais demorada para chegarmos ao ponto em que eu posso apresentar-vos de maneira entendível os resultados que vos quero trazer hoje.
Então, quando nós falamos da preparação tecnológica da língua, falamos sobretudo uma coisa que ganhou a designação de tecnologia da linguagem, ou no nosso caso, tecnologia da língua portuguesa. Do que é que se trata? Bem, trata-se do processamento computacional por máquinas como esta que eu tenho aqui à minha frente, de expressões linguísticas e do seu significado. Portanto, são os computadores, são os dispositivos computacionais a relacionarem expressões linguísticas, como aquelas que eu estou a preferir neste momento, ou aquelas que nós encontramos escritas aqui no meu slide, e uma representação do seu significado e vice-versa. Passar da representação do significado para a sua concretização em termos de expressão linguística. Esta tecnologia é uma tecnologia emergente e é crucial em duas grandes áreas ou dimensões. Uma, para comunicarmos com falantes de outras línguas, com os quais não partilhamos nenhuma língua veicular comum. Portanto, claramente, estamos a falar de tradução automática. E, portanto, esta tecnologia é crucial para a comunicação entre seres humanos e é crucial para a comunicação entre seres humanos e dispositivos artificiais. E, portanto, para nós interagirmos, sermos capazes de interagir com serviços e dispositivos artificiais em linguagem natural, na língua portuguesa, no nosso caso, desde o aspirador que temos lá em casa, ou qualquer outro eletrodoméstico banal, até robôs sofisticados. Juntamente com 9 colegas meus, escrevemos um livro branco sobre a língua portuguesa na era digital, colegas de Portugal e do Brasil. Eu sou o primeiro coautor deste livro, com o intuito de fazer a divulgação desta área e também a sua avaliação e um conjunto de recomendações sobre caminhos a trilhar daqui para a frente. O livro está editado em formato em papel e também em formato digital. É gratuito e pode ser obtido a partir desse endereço que aqui está indicado a azul, no formato de e-book digital. Este livro branco é um dos 30 livros brancos que foram escritos e são colecionados ou estão juntos numa coleção de outros tantos livros brancos sobre outras tantas línguas, e resultou do trabalho de mais de 200 peritos europeus que se organizaram debaixo de uma rede europeia de excelência em investigação e desenvolvimento, a Metanet, que congregou 60 centros de investigação de 34 países. E o que nós fizemos foi, publicámos nesta editora internacional, a Springer, 30 livros brancos. No nosso caso, eu com os meus colegas fizemos o livro para a língua portuguesa, o livro branco para a língua portuguesa, para o castelhano, para o francês, para o inglês, para o alemão e para todas essas línguas europeias. É um livro, enfim, dirigido a leigos, não é um livro técnico, científico, difícil de ler para os não iniciados. Portanto, é dirigido justamente para quem é leigo na área e ficar a conhecer melhor. E aqui eu vou apenas introduzir alguns tópicos, não entrar na profundidade de toda a informação que podem lá encontrar, e dar mais alguma ideia do que é isso da tecnologia da linguagem natural. É algo que hoje em dia com o qual já nós convivemos, por exemplo, quando temos uma série de aplicações que permitem a interação homem-máquina. Estamos a falar de interfaces com dispositivos artificiais, aplicações de detecção de linguagem e domínio de autor. Quando nós começamos a escrever num motor de busca, automaticamente, só pelas palavras que lá escrevemos, é detectada a língua que nós estamos a utilizar. Podemos usar esse tipo de software para detectar qual é o autor, categorização e agrupamento de documentos, resposta a perguntas, reconhecimento de fala e síntese de fala. Outro grupo de aplicações diz respeito à interação multilingue, em que uma das mais destacadas é a tradução automática, que julgo que quase todos nós já conhecemos e utilizamos, enfim, em motores de busca, associados a motores de busca. Outro grupo de aplicações tem a ver com a produção e verificação linguística, em que nós temos aplicações que permitem a sumarização, a legendagem automática, a detecção de plágio. Por exemplo, eu uso bastante na minha atividade profissional como docente, geração de relatórios, etc, etc. E, finalmente, também aplicações que apoiam a aprendizagem das línguas, como, por exemplo, aplicações para a aferição do nível de proficiência de certos textos, ou a adequação
de certos textos para determinados níveis de proficiência, avaliação de conhecimentos, etc., etc., e ainda apoio à web e à web semântica, como, por exemplo, ferramentas básicas para a busca avançada na web, etc., etc. Todas estas aplicações, para funcionarem, e outras que o futuro nos trará, e, em última análise, aquele grande sonho que nós temos e que está colocado no nosso horizonte, de podermos falar com os dispositivos artificiais, os computadores e qualquer outro dispositivo artificial, em linguagem natural, como nós estamos hoje aqui a falar entre nós. Antes de chegarmos a isso, muitas outras aplicações tão úteis ou mais do que estas aparecerão, mas para tal nós precisamos de um conjunto de recursos linguísticos e de componentes de base, de ferramentas de processamento de base, que são os blocos a partir dos quais nós construímos estas aplicações. Então, estou a falar de corpora anotados, estou a falar de anotadores morfossintáticos, de analisadores sintáticos. Se, quando tiverem tempo, podem dar uma vista de olhos neste endereço, onde temos, o nosso grupo disponibilizou um conjunto vasto de demonstrações e de serviços linguísticos online. Eu tirei aqui a imagem de um desses serviços, que é o analisador sintático, de dependências sintáticas, que, por exemplo, permite automaticamente, para uma frase de input, para qualquer frase de input, descobrir onde está o sujeito, o objeto direto, o predicado, os complementos circunstanciais de tempo, de modo, etc., etc. Portanto, estes são os blocos a partir dos quais nós construímos estas aplicações e construiremos as do futuro. E é isto que está, digamos assim, em cima da mesa quando nós falamos de tecnologia da linguagem natural. Bem, feita esta introdução, voltamos então à pergunta de partida e, afinal, como é que estamos em termos de preparação tecnológica da língua. Neste livro branco que eu vos indiquei, nós fizemos uma avaliação qualitativa do estado de preparação tecnológica da língua portuguesa, através de uma grelha de análise que aplicámos à língua portuguesa e que foi aplicada também às outras línguas que entraram naquela coleção, e depois pusemos essa grelha de análise, o resultado dessas grelhas de análise em conjunto, e fizemos um mapa em que encontramos as diferentes línguas em graus diferentes de preparação tecnológica. Essa é uma avaliação qualitativa baseada, digamos assim, na nossa avaliação pessoal enquanto investigadores do que conhecemos da área, mas eu vou saltar essa parte e vou direto a uma em que os números falam por si próprios, que é a avaliação quantitativa que nós fizemos. E como é que procurámos essa avaliação quantitativa? Da seguinte maneira: procurámos um indicador que tivesse correlacionado com o esforço de investigação científica e tecnológica para a língua portuguesa e para as outras línguas. Como? Da seguinte maneira: nós, os cientistas, fazemos investigação e os nossos resultados, nós publicamos os nossos resultados em artigos que apresentamos em conferências ou publicamos em revistas da especialidade. Ora, o que foi feito foi irmos às 10 conferências da área de topo e entre 2010 e 2012 e contar o número de referências a recursos linguísticos e a ferramentas de processamento das diferentes línguas e fazer o acumulado dessas contagens. E o resultado dessas contagens foi compilado neste gráfico que eu vos mostro aqui, okay? Em que, não sei, aqui não projeta muito bem, mas a barrinha azul escura representa o português, a língua portuguesa. E, portanto, vocês podem ver que para a língua inglesa temos quase 1000 referências a corpora, a léxicos, a gramáticas, a analisadores sintáticos, a analisadores morfológicos, e depois vêm todas as outras línguas, incluindo o português, muito, muito atrás. E isto dá-nos uma medida quantitativa, bastante fiável, que espelha o imenso desequilíbrio da preparação tecnológica que está a ser oferecida às diferentes línguas, com uma vantagem brutal para a língua inglesa em detrimento de todas as outras, incluindo a língua portuguesa. A língua portuguesa tem um nível de preparação tecnológica, ou está a receber um nível de preparação tecnológica alinhado com o nível de preparação tecnológica
de línguas como o basco ou como o romeno. Em relação ao holandês, o holandês tem o dobro do esforço de investigação, o italiano 2,5 vezes mais, o castelhano 3 vezes mais, o alemão e o francês 4 vezes mais do que o esforço de investigação que é aplicado e de preparação tecnológica que é aplicado ao português. E o inglês tem 22 vezes mais esforço de investigação. Portanto, se ao nível da preparação tecnológica dos falantes as notícias são relativamente neutras quanto ao acesso e utilização das tecnologias de informação e de comunicação, essas notícias são, porém, perigosamente ilusórias. Porquê perigosamente ilusórias? Porque são independentes da linguagem, são tecnologias facilmente adaptáveis a qualquer linguagem. Para ser um utilizador do Facebook ou para o Facebook disponibilizar os seus serviços aos utilizadores do português ou do chinês ou do húngaro, é fácil, é só traduzir os menus e um pouco mais. Porém, para permitirmos que um falante do português ou do húngaro ou do chinês possa falar na sua língua natural e interagir na sua linguagem materna com um robô sofisticado, isso exige um esforço intenso de investigação e desenvolvimento tecnológico para cada uma dessas línguas. Por isso, em termos da preparação da língua, as notícias são más porque nós verificamos um atraso muito significativo no desenvolvimento da tecnologia da língua portuguesa. E são verdadeiramente preocupantes porque, justamente, a investigação que for feita para outras línguas não é imediatamente transponível ou adaptável ou importável para a língua portuguesa. A tecnologia da linguagem não é, por exemplo, uma tecnologia automóvel. Podemos deixar outros trabalhar nela e depois, a certa altura, nós importamos essa tecnologia para as nossas estradas. Não, porque o objeto que é alvo do labor científico e tecnológico tem as suas características específicas e precisa de ser trabalhado. Portanto, este é o balanço que resulta do nosso livro branco, da análise que fazemos do nosso livro branco, e, para não ficar dentro dos 20 minutos que foram atribuídos, eu queria apresentar 3 ordens de conclusões, que, na minha perspectiva e dos meus colegas que escrevemos o livro branco, se impõem. A primeira é de que precisamos tomar a tecnologia da língua portuguesa como um desafio estratégico prioritário da política de ciência e tecnologia. Portugal e de todos os países da CPLP. E precisamos também de tomar a tecnologia da língua portuguesa como um componente essencial da política da língua na era digital. E aqui vivemos o drama de termos, dentro da designação da nossa área, os termos tecnologia e língua. Tecnologia da língua. O pessoal da ciência acha que isto tem a ver com a malta da cultura. A malta da cultura acha que isto tem a ver com o pessoal da ciência. E ficamos numa terra de ninguém, enquanto recebemos os louvores de toda a gente e o reconhecimento imediato e fácil por toda a gente de que esta área é verdadeiramente crucial e importante. Mas todos acham que cabe aos outros tomar conta do assunto. Portanto, precisamos de passar a entender, dentro das políticas de língua, que já estão a ser feitas em termos de ensino, promoção cultural, tudo isso precisa de ser mantido e precisamos de trazer a bordo também esta componente da tecnologia da linguagem. E da mesma maneira, os nossos colegas que estão na FCT e que estão nos outros organismos responsáveis pela política científica precisam de perceber que a tecnologia da língua é algo que precisa de ser promovido por si próprio. Segunda ordem de conclusões é precisamos de um plano de impulso das tecnologias da linguagem. Eu não tenho muito tempo para elaborar sobre isso, nenhum tempo, aliás, mas tenho a minha vida muitíssimo facilitada. Porquê? Porque posso remeter-vos com facilidade para o plano de impulso das tecnologias da linguagem, que foi aprovado há pouco mais de 6 meses em Espanha, onde estão a mobilizar 89 milhões de euros nos próximos 5 anos para a tecnologia da linguagem. O Governo de Espanha, só para 2016, mobiliza 14 milhões de euros para este impulso para as tecnologias da linguagem. Em Espanha, perceberam a importância desta área
para o futuro do seu idioma e, por arrastamento, para o futuro da projeção cultural dos seus produtos na tecnologia, na economia digital. Finalmente, terceiro e último slide, terceira ordem de conclusões, é igual à primeira. Precisamos tomar a tecnologia da linguagem como um desafio estratégico prioritário e um componente essencial da política da língua. Muito obrigado pela vossa paciência e atenção. Muito obrigada, professor António Branco. Acho que trememos todos um bocadinho pelos desafios que foram aqui deixados e que são imensos. Passamos ao segundo orador desta tarde, desta mesa, que é o professor Dr. Nathaniel Gomane. É doutor em Letras pela Universidade de São Paulo e licenciado em Linguística pela Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique, onde é professor de Literatura Comparada e de Metodologias de Investigação na Faculdade de Letras e Ciências Sociais. Tem publicação dispersa, quer em capítulos de livros, quer em revistas, quer em jornais. Tem alguns interesses muito específicos ao nível da pesquisa, que se prendem com a narrativa moçambicana e latino-americana, e ainda a música e o cinema moçambicanos. É membro de conselhos científicos de várias revistas e organismos, é diretor do mensário moçambicano Sol do Índico, foi diretor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane entre 2010 e 2015 e atualmente é o presidente do Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa, que é um organismo sediado em Maputo, mas que representa os países africanos de língua oficial portuguesa e é um organismo vocacionado para a promoção do livro e da leitura em língua portuguesa. Ele é presidente do fundo desde 2014. Vai nos trazer aqui já outra área da língua, da literatura, e uma análise a duas obras, uma de Aníbal Aleluia e outra de Ungulani Baca Cossa, são dois escritores moçambicanos, e o título da comunicação é Do Empréstimo à Tradução em Aníbal Aleluia e Ungulani Baca Cossa, Herança Banto e Novas Formulações Estilísticas. Muito obrigada, professor Nathaniel, e agora o tempo é seu, 20 minutos, rigorosamente. Certamente que eu vou contar com o seu apoio para controlar esses 20 minutos. Estamos habituados a dar aulas de 2 horas de tempo, então se não controla a gente vai até lá. Eu quero agradecer em primeiro lugar o convite formulado por Sua Excelência, Sr. Embaixador, Secretário Executivo da CPLP, e agradeço especialmente porque eu venho trabalhando num texto bastante grande, não sei se vai terminar em ensaio, se vai terminar em livro, e pareceu-me oportuno fazer um recorte desse texto, tendo em conta o tema desta mesa. Me pareceu que poderíamos aqui refletir conjuntamente, e essa é a minha proposta, em torno desta questão: que futuro? Nossa língua, que futuro? Ou língua portuguesa, que futuro? É uma reflexão que eu proponho em função da análise, da leitura das obras de 2 autores moçambicanos, Aníbal Aleluia e Ungulani Cossa. Aníbal Aleluia, que é um escritor pouco divulgado em Moçambique e pouco divulgado também na CPLP, portanto é também oportuno trazer esse autor para esta reflexão. E porquê este desafio? Porque nós temos notado, nestes autores em particular, mas também noutros autores moçambicanos, e acredito também autores angolanos, autores guineenses, cabo-verdianos, a inserção de palavras emprestadas das línguas banto naquilo que é a língua literária desses autores portugueses e, diga-se também, português que se pauta pela norma culta de Portugal. Aparentemente, há aqui uma pequena contradição, está-se a trabalhar de forma bastante rebuscada com a língua portuguesa, a norma culta, mas, ao mesmo tempo, esta língua é enxertada por empréstimos das línguas banto. Aqui levantam-se várias questões. A primeira, bom, por que este autor vai buscar
os empréstimos, provavelmente devido a vazios de língua na língua portuguesa. Quando se quer expressar uma certa realidade específica, concreta, das sociedades, dos povos banto, provavelmente a língua portuguesa não tem um equivalente lexical para expressar. Então, o escritor vai buscar o empréstimo. Mas, por outro lado, nós, ao fazermos análise, vamos percebendo que os escritores, a partir de um certo momento, vão usando propositadamente certas palavras que, afinal, têm equivalente na língua portuguesa. Ou seja, há aqui um potencial estilístico dentro daquilo que é a carga de energia das palavras banto para a língua portuguesa. E o escritor dá-se conta disso e faz uso altamente produtivo desses elementos. A Maria Perpétua Gonçalves, que é linguista nossa conhecida, ela fez análise sobre o comportamento da língua portuguesa, a utilização da língua portuguesa pelos escritores moçambicanos. E ela diz também que a utilização da língua pelos escritores reflete, de alguma forma, a relação que os falantes têm com a língua fora do texto literário. Então, para mim, constitui um desafio olhar para esses textos e pensar, será que esta imitação aristotélica da nossa realidade linguística prenuncia uma nova era, uma nova visão, uma nova manifestação da nossa língua portuguesa, em que ela passaria a nutrir-se também destes outros segmentos linguísticos dos povos banto? Fiquem abertos a esta questão. Portanto, este é o meu ponto de partida para a reflexão a que me proponho. Aníbal Aleluia e Ungulano Kossa são autores que coincidem em vários aspectos. Um deles, o facto de eles terem publicado a primeira obra em 87. O outro, o facto de eles serem aqueles autores que recorrem bastante a empréstimos das línguas banto de Moçambique, mas também aqueles que trabalham com bastante rigor na norma culta do português de Portugal. Comungam ainda um aspecto bastante particular, e apesar das diferenças na concretização, a farta presença de traduções dos empréstimos que eles inserem nos livros. O que está aqui subjacente, primeiro, como referi na breve introdução que eu fiz, é que haja um confronto real entre os autores e os vazios da língua portuguesa relativamente a concretos significados do universo sociocultural banto, para os quais parece não ter termos ou expressões equivalentes. Aliás, este é o principal fundamento do empréstimo linguístico. Mas, ao mesmo tempo, parece existir também um deliberado propósito por parte desses autores de alcançar um determinado efeito estético assente no reaproveitamento destas formas emprestadas. O resultado disto é a presença de específicas estratégias discursivas na ficção narrativa moçambicana contemporânea que implicam a tradução e que, estando a ser desenvolvidas com certa regularidade por estes autores, Aníbal Aleluia publicou 3 livros, 3 obras, ainda tem por publicar 2 obras, postumamente. Ungulano Kossa tem já publicadas 8 obras e eles apresentam essas estratégias de forma bastante regular. Parece ser este um indicador da presença e afirmação do novo estilo de escrita ficcional em Moçambique, que tem como base exatamente a enxertia da língua portuguesa. O que é que eu pretendo fundamentalmente com esta comunicação? Refletir um pouco sobre o papel eventualmente desempenhado ou que possa ser desempenhado pelas formas provenientes das línguas banto de Moçambique no discurso destes autores e de outros autores. Por associação, estender esta reflexão ao discurso de outros ficcionistas moçambicanos e outros autores dos países africanos de língua oficial portuguesa e da CPLP, que se servem de português padrão para plasmar os seus textos de mistura com formas das línguas banto ou de outras línguas. Seria o caso, por exemplo, das línguas indígenas no Brasil. O objetivo específico desta abordagem seria de chamar a atenção aos críticos e, particularmente, aos novos escritores moçambicanos e dos PALOP para as potencialidades que estas estratégias representam em relação ao desenvolvimento de uma narrativa moçambicana escrita com cores próprias,
locais, mas em língua portuguesa. A mim me parece que haveria aqui uma perspectiva de inovação e de enriquecimento da língua na sua relação de contacto com outras línguas. Gostaria também de chamar a atenção para o impacto que esta situação, este uso de estratégias específicas desta natureza possa significar a médio e a longo prazos, considerando, sobretudo, que estas estratégias são produzidas através do processamento de uma matéria-prima inesgotável localmente, em Moçambique, as línguas vernáculas de Moçambique, mas sempre em contacto com a língua portuguesa. E aqui a grande questão que eu coloco: que futuro para a língua portuguesa perante esta realidade linguística que se apresenta nos países africanos de língua oficial portuguesa? Nós acreditamos que, além de constituírem uma herança cultural dos povos de Moçambique, as formas provenientes dessas línguas configuram um potencial elemento de ordem estilística, revestidas, aliás, que estão de uma forte energia estética, sobretudo quando utilizadas no contexto da variante do português de Moçambique. Perpétua Gonçalves, já aqui referida, foi quem pela primeira vez prestou particular atenção às formas de utilização de português pelos escritores moçambicanos. Na sua abordagem, Gonçalves identifica duas principais tendências de utilização da língua portuguesa pelo escritor moçambicano. Uma que aponta para o uso normativo do português, portanto, sem a adoção nos textos literários das alterações à norma europeia que se observam no discurso corrente veiculado pela variante do português de Moçambique, e a outra que retoma o uso desviante detetável nessa variante. Os dois autores que eu analiso não se encaixam no uso desviante detetável na língua, aliás, cujo representante maior em Moçambique, penso eu, é Mia Couto, na sequência de outros escritores que também trabalharam o uso desviante. Podemos citar aqui, entre outros, João Dias, em Godido, Orlando Mendes, em Portagem, Luís Bernardo Moana, Nós Matamos o Cão Tinhoso, Solomano Cassamo, em Regresso do Morto. São alguns dos autores que trabalharam as alterações da língua portuguesa de acordo com o uso da língua no meio moçambicano. Aqui me interessam os autores que trabalham a língua com base na norma padrão, na norma culta, e especialmente aqueles que têm maior produtividade no uso dos empréstimos, que é Aníbal Aleluia e Ungulano Kossa. Dentro deste grupo, inclusive dos autores que trabalham com os empréstimos, há também subdivisões. Uma delas é aquela que é mais onde Aníbal Aleluia é mais representativo. Ele trabalha com um português rigorosamente controlado, passa a expressão, e Kossa que o Aleluia trabalha com português rigorosamente controlado e, inclusive, vai fornecendo os significados das palavras emprestadas ou em notas de rodapé ou em glossários. A diferença com Kossa é que o Kossa não trabalha com glossários nem com notas de rodapé, fazendo a tradução dos termos emprestados dentro do próprio texto, com implicações de ordem estilística. Olhando um pouco para a obra de Aníbal Aleluia, nós encontramos... Aníbal Aleluia publicou três obras, Mbelele e Outros Contos, O Gajo e os Outros e Contos do Fantástico. Como dizia logo no início, Aníbal Aleluia utiliza a língua portuguesa seguindo rigorosamente as regras da norma portuguesa culta, e este aspecto é muito particularmente acentuado pelo vocabulário rebuscado e igualmente selecionado com rigor. Ele usa vocábulos do tipo gélido, várzea, resteva, culturas viridentes, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele vai inserindo nesse seu discurso literário em bom português e com evidente regularidade termos provenientes de diversas línguas banto e não só, que não parecem ter equivalente naquela outra. Palavras como mambo, mbambas, muquambo, nsilo, sihujuju, etc., são algumas das palavras que este autor vai buscar nas línguas banto de Moçambique e vai inserindo no seu texto. Vai fornecendo a explicação destas palavras em glossários ou notas de rodapé. Por exemplo, mambo, diz o glossário: na metempsicose nhungue, transformação de um espírito de animal, preferencialmente leão, num homem. Ao morrer este homem, o espírito transfere-se para outra pessoa, mas com toda a força e coragem do animal que encarna. Esse é o significado para o termo mambo. Bom, nós julgamos que esta realidade provavelmente não existe na sociedade portuguesa, logo não tenha sido capturada pela língua portuguesa e não tenha um equivalente que possa exprimi-la em língua portuguesa no texto literário. Daí que este autor vá buscar essa palavra
na língua de origem. Para Mbambas, por exemplo, o autor refere que são artigos com que se processa o ritual de esconjuração ou de invocação aos espíritos com fim de proteção mágica ou para efeitos terapêuticos. Uma vez mais, estamos perante uma realidade concreta. A evocação de realidades bastante específicas, pelo menos à primeira vista, das sociedades e culturas moçambicanas, eventualmente com paralelos em Angola e em algumas outras regiões da África subsaariana, poderão estar na base da recorrência frequente aos empréstimos. São realidades talvez jamais antes mencionadas pela língua portuguesa e Aleluia estaria aí a confrontar-se com os vazios da língua, o que vai justificar o seu recurso aos empréstimos. Diríamos também, en passant, que a língua portuguesa ainda tem pela frente o enorme desafio de se apropriar destas realidades do universo sociocultural banto para poder depois expressá-las. É uma língua que, de certa forma, ainda é alheia à realidade profunda dos banto e seu cotidiano, às suas tradições e práticas, à expressão dos seus sentimentos. Não tendo achado este autor termos equivalentes nessa língua e não havendo outra escolha que não fosse o seu uso, Aleluia vai optar, pois, por levar emprestado estes itens provenientes do Nhungwe, inserindo-os no seu discurso literário. Apresenta-se aqui, portanto, uma situação de tensão entre o escritor e a língua. Bom, nós estamos a falar do Aníbal Aleluia, mas podemos falar também de outros escritores africanos de língua portuguesa, em que a língua se mostra incapaz de exprimir plenamente algumas das realidades que aquele pretende expressar, obrigando a socorrer-se de termos seus familiares e com melhor capacidade de inscrever no seu projeto literário a realidade evocada. Tais termos, o escritor vai buscá-los no seio do seu universo linguístico de origem, o universo banto, situação que nos é sugerida também nos itens Mukwambo, Ntsilo e Suhujuju. Na metempsicose Nhai, de acordo com o glossário de Aníbal Aleluia, o termo Mukwambo significa espírito vingativo de um morto, exigindo compensações por danos causados durante a vida. No sentido corrente, a mesma palavra significa genro, que aqui pouco nos interessa. Ntsilo significa um cosmético que se destina a preservar a cútis da face dos efeitos do calor solar, tornando-a mais macia e mais clara. Aleluia não aprofunda a explicação em torno deste termo, mas é de crer que seja um cosmético produzido a partir de uma planta tropical abundante em Moçambique, com maior incidência, ou pelo menos maior utilização, nas regiões centro e norte do país. A origem climática do produto permite levantar a hipótese de Ntsilo ter itens lexicais equivalentes em algumas línguas em regiões similares, ou seja, tropicais, mas não em português. Isso pode explicar a escolha e o uso desse termo pelo autor, dada essa sua especificidade. Suhujuju, provindo do dialeto do Gitonga, uma das línguas da província de Inhambane, e também a língua materna do autor, Suhujuju refere um espírito ao serviço dos nós, que significa, por sua vez, curandeiro ou feiticeiro, nós que, pelo lusco-fusco, ainda segundo aquele glossário, andam a recolher os alimentos confeccionados por aqueles que não estejam iniciados, de modo a prejudicar a estes. Bom, como podemos ver, há de facto realidades muito concretas, muito específicas das sociedades banto, que não têm equivalentes em português. Este primeiro passo pode justificar o uso de empréstimos. Mas, conforme vamos lendo os textos destes autores, nós vamos descobrindo que há outras palavras que eles usam e que poderiam ter equivalentes em língua portuguesa e que podiam ser inseridos. Mas, se calhar, devido ao efeito estético que isso produz, eles vão trabalhando as mesmas palavras nas línguas de origem. Nós poderíamos dar aqui mais alguns exemplos, mas eu preferia dar um salto, me falta pouco tempo, e pegar um pouco o Ngulano Kossa. O Ngulano Kossa, autor relativamente mais jovem em termos etários a Aníbal Aleluia, ele usa exatamente a mesma estratégia, mas ele vai lhe dar uma volta muito maior. É que ele vai dispensar as notas de rodapé e vai dispensar igualmente os glossários. E vai passar a fazer a tradução diretamente no seu texto literário, naquilo que o Walter Benjamin chama a sobreposição da tarefa do escritor, aliás, a sobreposição da tarefa do tradutor à tarefa do escritor. E isso tem, efetivamente, um impacto bastante grande, bastante visível, do ponto de vista estilístico. Poderia apresentar
posso apresentar, aliás, muito rapidamente, algumas das estratégias de tradução de Cossa. Por exemplo, há um termo, um dos primeiros termos que nós encontramos na obra O Alalap, que é a primeira obra dele, de 87, é Doro. O termo Doro é um termo que provém das línguas banto. E Cossa vai nos apresentar o significado dessa palavra recorrendo a uma outra palavra banto. Ou seja, nós, os falantes só e só da língua portuguesa, ficamos na mesma. Ele diz, eu cito, Doro, nome que leva ao pombe preparado nestas terras dos Mundau. Bom, eu não sei o que é Doro, não sei o que é pombe, fico na mesma. Ora, vai ser por via do contexto que este autor irá oferecer o sentido concreto desta palavra Doro. Páginas mais adiante, nós encontramos uma passagem onde se estabelece o diálogo entre o protagonista e uma outra personagem, e eu leio rapidamente. Tens o hábito de subires as árvores pelos ramos, Mudungazi. Entenderam, Damboia? Duvido. A um guerreiro só se mostra o alvo. E por que não indicaste o homem que deve executá-lo? Falo-ei ao raiar do dia. E não te preocupes com a Femana. Os abutres já se preparam para devorá-lo. Bebamos o Doro pela minha ascensão ao poder deste império. A tua saúde, Ngungunhane. O contexto abre-nos o significado, trata-se de uma bebida, eventualmente bebida fermentada, tradicional, e que se usa para fazer brinde. Esta estratégia é usada pelos dois autores. Inserir palavras sem dar a significação de forma explícita, mas ir colocando essa significação através do contexto. Eu vou ler também uma passagem do Aleluia, para mostrar um pouco o jeito como ele trabalha a disponibilização do significado pelo contexto. Trata-se da palavra matsau. Eu passo a ler. Estou a ler extratos, evidentemente. Dentre os habitantes de Xkungusi, o homem que possuía o maná, mais temido, era um tal de Madayanyoko Matacobra, porque tinha os segredos do Matsau. Não se lhe conhecia o nome, nada se sabia da sua idade. Todos lhe ignoravam e por aí fora, sem nenhuma explicação em relação ao termo Matsau. Mais adiante, nós voltamos a encontrar este termo. Foi quando a povoação cresceu que um dia propôs ao Régulo a realização do Matsau. Não sei o que é isso, confessou o Régulo, curioso. O Régulo prometeu estudar o caso e foi consultar um outro curandeiro. Este retrucou, não se mata impunemente, nem mesmo se desfaz o ninho da ave martelo sem consequências funestas. Madai-Nhoco está maluco. Para que Matsau? No dia seguinte, porém, Madai-Nhoco juntou o curandeiro e o Régulo. Queria desmascarar o rival. Juntei-vos para discutirmos a sessão do Matsau, disse. O curandeiro velho fechou a cara e perguntou, que necessidade temos nós de saber que fulana é bruxa, Cicrana não é, e Beltrana conhece o segredo, mas não o utiliza. Vivemos anos sem conta nesta região, sem essa coisa, por que razão havemos de instituí-la agora? A sessão coletiva do Matsau não fará mais do que desunir o povo de Xkungusi. Bom, e há várias referências de Matsau sem se desmistificar o seu significado. Por fim, encontramos uma parte que eu acho interessante. É um dos que eu expulsei do meu embondeiro. Era ele que fornecia ossos humanos à ave martelo, cujo ninho desmantelei. Bruxo e aliado de outros feiticeiros, como estranhar que ele se oponha a um rito que pode denunciar os seus companheiros. Parou de falar. Tirou um cornimboque, algum rapé que fungou com volúpia e continuou. Uma terra tem de ser lavada das impurezas que podem poluí-la. São os bruxos quem pode conspurcá-la. É profilaxia fazer a prospeção das almas ruins que vivem no nosso seio. Secas, pragas, fome, endemias são fruto da ação nefasta dessa espécie de animais com figura de gente. O Matsau é indispensável e grátis. Bom, para terminar, vamos mais para adiante. E aqui uma passagem que diz, enquanto isso o Régulo continuava caminhando rumo à sua senzala, perguntando-se o que seria esse ritual a que Madai-Nhoco chamava Matsau. Com esta designação, só conhecia as folhas da boboreira, que serviam de caril para migar com massa de milho. Ou seja, Matsau também tem a ver com as folhas da boboreira. Por fim, temos o seguinte.
Tinham passado meses, mas o Régulo não esquecer ainda o ar apaixonado e místico de Madanhoca explicar-lhes as vantagens do Matsal. Uma terra tem de ser lavada das impurezas que podem poluí-la. É profilaxia fazer a prospeção das almas ruins que vivem no nosso seio, secas, pragas, endemias. Ou seja, é pelo contexto que, um contexto que tem por debaixo, tem no substrato a tradução, mas ao mesmo tempo vai enriquecendo o próprio discurso da narrativa, que nós chegamos à conclusão do que é, afinal, esta palavra de Matsal. Bom, poderia continuar mais, mas o meu tempo já acabou. A sugestão fica aqui, é que estes autores vão buscar estas palavras, primeiro pela necessidade de preencher os vazios da língua, mas depois passam a ir buscá-los para poder reativar, realimentar, inovar e enriquecer a sua língua literária, que é a língua portuguesa. A questão que eu coloco é: qual é o futuro da nossa língua perante estas realidades? Muito obrigado. Muito obrigada, professor Nathaniel. Roubou um pouco do tempo, mas está perdoado. E vamos passar ao doutor João Melo, que é angolano, nasceu em Angola, é jornalista, escritor, publicitário e professor universitário. Trabalhou e dirigiu vários órgãos de comunicação em Angola, tanto públicos como privados. Foi correspondente da agência ANGOP, no Brasil, de 84 a 92. Tem colaboração dispersa em jornais, revistas e sites de Angola, Portugal, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Recebeu em 2008 o Prémio Maboc de Jornalismo, o mais importante galardão jornalístico em Angola. Como escritor, tem-se dedicado à poesia, contos, crônicas e ensaios e publicado em Angola, Portugal, Brasil, Itália e Cuba. Está representado em várias antologias em português, inglês, francês, alemão, árabe e mandarim. Em 2009, recebeu o Prémio Nacional de Cultura e Artes, categoria de Literatura. O Dr. João Melo traz uma comunicação intitulada O Futuro da Língua Portuguesa em Angola. Faça favor, Dr. João Melo. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero, mais uma vez, e a semelhança do que fizeram os dois oradores que me antecederam, agradecer ao Sr. Embaixador e Secretário Executivo da CPLP o convite para estar aqui presente. Obrigado também a todos que tiveram a amabilidade de vir aqui para participar deste evento. Eu, em primeiro lugar, também quero felicitar os dois oradores que falaram antes de mim. A meu ver, trata-se de duas intervenções interessantes, algumas delas, ou pelo menos uma delas, a primeira um tanto inquietante, né? Mas, enfim, espero que quando essas terríveis aplicações que o professor mencionou aqui, que nos vão acabar por controlar absolutamente, né, estiverem em vigor, eu, pelo menos, já não estarei aqui, né? E, portanto, livrar-me-ei desse risco, julgo eu, né? Enfim, não me conformo com essa tendência para o grande irmão, né, que nos controla diariamente nas ruas, nos telefonemas, na internet, etc, etc. Mas, enfim, como diria o atual primeiro-ministro português, né, é a vida, né? Eu achei também a intervenção do orador que me antecedeu agora sobre os empréstimos das línguas banto em textos literários moçambicanos muito interessante, mas não resiste a uma provocaçãozinha saudável, né? Sabem que entre nós, angolanos e moçambicanos, há sempre estas macas, né? Então,
eu tenho que dizer que nós já fazemos isso há muito tempo. Né? Eu sei. Quer dizer, desde o movimento de 1948 e depois com a geração de cultura, Luandino primeiro, que abriu o caminho para todos, né? Mas também outros como Antônio Jacinto, Mário de Andrade, Viriato da Cruz na poesia. Mais tarde, Boaventura Cardoso, etc. Já fazemos isso realmente há muito tempo. Mas até antes disso, né? Na verdade, às vezes nós esquecemos disso, né? Mas a língua portuguesa vem sendo e começou a ser africanizada há muito tempo, né? Basta olhar para a variante brasileira do português e identificar não só as centenas, para não dizer milhares, de vocábulos de origem banto que compõem, que são usados correntemente na fala e na escrita brasileira, mas até as próprias construções morfossintáticas, etc., que estão presentes na variante brasileira do português e que são justamente reflexo das línguas levadas principalmente pelos escravos angolanos para o Brasil, né? Dos 4 milhões e tal de escravos africanos que foram levados para o Brasil, mais de 3 milhões foram de Angola, né? E, portanto, isto explica por que razão há uma porção de Angola muito importante dentro do Brasil, né? O texto que eu vou ler aqui, que está incompleto, eu terei de completá-lo com algumas observações verbais, faz parte, na verdade, de uma pesquisa que está em curso, porque eu faço tantas coisas da minha vida que não tenho tempo de acabar algumas delas. Penso libertar-me de uma ou duas até 2017, para depois me poder dedicar mais a isto que eu vou mencionar agora. Quer dizer, eu tenho escrito, menos do que gostaria, uma série de ensaios sobre cultura, linguagem, comunicação, línguas, etc., que é um tema que me interessa muito, mas ao qual, infelizmente, não tenho podido dedicar muito do meu tempo, né? Que é soberbado com outras coisas, né? E, neste momento, em Angola, como nós dizemos, através da crise que estamos a enfrentar, né? Até com coisas como andar atrás dos bancos e dos devedores e dos credores, etc., etc. Bom, adiante. Eu vou, então, começar por ler, né, a parte escrita e depois complementarei com duas notas sobre o acordo ortográfico e com aquilo que eu chamo, digamos, a possibilidade de um livre trânsito das várias variantes da língua portuguesa entre nós, no interior da nossa comunidade, sem as resistências e sem os preconceitos que muitas vezes existem e impedem esse livre trânsito das diferentes variantes, das diferentes formas de falar e escrever o português. O título da comunicação é O Futuro da Língua Portuguesa em Angola. Algumas destas ideias eu já as partilhei em outros eventos, né? Tenho que informar porque parece que na sala há uma ou duas pessoas que já ouviram isso e antes que me xinguem, eu devo já fazer a minha autocrítica sincera. Como eu disse, é uma pesquisa que está em curso e, portanto, é natural que eu me repita em algumas circunstâncias, né? 40 anos após a proclamação da independência de Angola, a discussão acerca da pertinência da escolha da língua portuguesa como idioma oficial do novo país pelas autoridades revolucionárias já não faz o menor sentido.
O mesmo sucede com todas e quaisquer dúvidas que eventualmente ainda persistam em relação ao seu futuro no país. Na realidade, a língua portuguesa está num acelerado processo de nacionalização por parte dos angolanos. Por isso, a Constituição, aprovada em 2010, diz que a língua portuguesa é mais do que uma língua oficial em Angola. É, abro aspas, uma das línguas do país. Fecho aspas. Artigo 19 da Constituição angolana. Os números são contundentes. De acordo com o último censo populacional, realizado em 2014, a língua portuguesa é a língua mais falada no país. 70% dos inquiridos declararam que a usam normalmente como meio de comunicação. Mais do que isso, o português é já, relativamente, a primeira língua falada pelos angolanos. Foi o que confirmaram 40% dos inquiridos. Atrás do português vem um umbundo com menos de 35%. A população angolana, segundo o referido censo, é de quase 25 milhões de pessoas. Não tenho dúvidas, portanto, a não ser que aconteça uma hecatombe e o país se estraçalhe, dentro de 10 anos, a maioria dos angolanos terá o português como sua primeira língua. 2 fatores principais contribuíram para a notável expansão da língua portuguesa em Angola: a educação e o processo de urbanização, altamente caótico, mas efetivo, como sucede em todas as realidades terceiro-mundistas. No caso angolano, essa tendência foi agravada pela guerra, que acentuou ainda mais o esvaziamento do campo. Note-se que, ainda de acordo com o censo de 2014, um pouco mais de 60% da população angolana vive nas cidades. Mas qual é a língua portuguesa usada em Angola? Como se sabe, Angola é um país multilingue, de línguas maioritariamente bantu, além do khoisan e do português. Assim como esta informação é pouco divulgada e, sobretudo, dificilmente assumida, do francês e do lingala, um crioulo criado originariamente para facilitar o comércio ao longo do rio Zaire e que inclui alguns vocábulos em português, inclusive. Falados em especial, o francês e o lingala, nas zonas fronteiriças entre Angola e os 2 Congos, mas também em alguns bairros de Luanda. Portanto, e desde logo, é natural que o português usado em Angola tenha influências várias das línguas com as quais convive diariamente. As principais línguas que interagem com o português em Angola são, claro está, as línguas bantu faladas em Angola. O khoisan é virtualmente inexpressivo e a presença do francês e do lingala no território angolano é relativamente recente. Assim, a maior parte das transformações ou desvios da língua portuguesa em Angola relativamente à norma europeia, não só lexicais, mas também estruturais, morfossintáticas, sem esquecer o acento ou pronúncia, deve-se à influência daquelas línguas. Uma nota para dizer que esse tipo de influências e consequências não se observa apenas no português usado em Angola. Na verdade, é possível reconhecê-las também no chamado português do Brasil, que tem marcas profundas das línguas africanas de Angola, como quimbundo, kikongo, umbundo e fiote, as quais, além do vasto enriquecimento vocabular, explicam fenômenos como a pronúncia aberta, a tendência para a vogalização, a eliminação da letra S para fazer o plural, pelo menos na fala, a confusão entre a segunda pessoa do singular e do plural e tantos outros. Ao lado das transformações da língua portuguesa
que são resultantes da interação com as línguas bantu locais. Há outras que também estão a ocorrer presentemente num ritmo acelerado e que não são tão benignas e exaltantes e estimulantes assim. Refiro-me àquelas que são consequência da baixa qualidade do ensino praticado em Angola. Uma das evidências dessa falta de qualidade é precisamente o grande déficit em matéria de ensino da língua portuguesa, o que, além de efeitos perniciosos em termos de aprendizagem geral, devido aos crescentes problemas de interpretação do texto, afetará também, previsivelmente, o próprio desenvolvimento da língua portuguesa, pelo menos no país. Em suma, por boas ou más razões, a língua portuguesa está e há de estar por muito tempo em fase de profundas e complexas transformações. Sem fazer futurologia, creio que teremos de falar igualmente um dia qualquer do português angolano. Até lá, os especialistas terão um trabalho ingente pela frente. Elaborar a norma angolana da língua portuguesa que incorpore as boas transformações decorrentes da angolanização do referido idioma, sem, espero, separar o futuro português angolano do corpus constituído pelas demais variantes dessa mesma língua. O atual momento vivido pela língua portuguesa em Angola, caracterizado por desvios diários e generalizados à norma padrão, mas ainda sem seguir qualquer outra norma, é inevitável e necessário. Mas, como acontece a qualquer outra língua, chegará à altura em que a mesma se há de estabilizar, requerendo, nesse momento, a observância de princípios, convenções e regras mais adaptadas ao contexto local e que serão formuladas até lá. Escuso de observar que a estabilidade de qualquer língua não significa a sua rigidez ad eternum, pois todas as línguas vivas se renovam permanentemente. Gostaria, em seguida, de acrescentar duas notas. A primeira, como disse, sobre o acordo ortográfico, para dizer o seguinte. Como sabem, a Assembleia Nacional de Angola ainda não aprovou a ratificação do acordo ortográfico de língua portuguesa. Isso tem sido usado pelos vários adversários do acordo para reforçar as suas campanhas contra o mesmo, alegando que Angola é contra o acordo. Até onde vai o meu conhecimento, e convenhamos que o meu conhecimento de Angola é relativo, né? O governo angolano ainda não se declarou contra o acordo. Pelo contrário, todas as afirmações oficiais continuam a dizer que Angola está pronta, está disponível para assinar o acordo ortográfico, desde que sejam reavaliados determinados aspectos. Um desses aspectos tem a ver com algo que, no meu entender, e eu devo declarar aqui que desde o início, porque eu acompanho este processo há muito tempo, desde as primeiras discussões ainda no Brasil, porque na altura eu era correspondente de imprensa do Brasil. Eu sou, desde essa época, um ferrenho defensor do acordo. Não me inquietam de modo algum os fantasmas que muita gente em vários países continua a ver nesse acordo. E eu uso a palavra fantasma para não usar outra, enfim, menos adequada ao cenário em que nós estamos, né?
E sou um defensor do acordo, em primeiro lugar, como desangolano, porque entendo que, na medida em que o acordo caminha, como acontece com a maior parte das línguas que se pretendem globais, para a simplificação, para a priorização do fator fonético em vez do fator etimológico, etc., pode ser um instrumento muito importante para uma maior difusão da língua portuguesa em Angola, por causa justamente das influências das outras línguas, cuja origem etimológica é completamente diferente da língua portuguesa. E eu creio mesmo que uma das razões que o meu governo avança para não ratificar ainda esse acordo, pedindo aos demais membros que certos aspectos do mesmo sejam reavaliados. No meu entender, enfim, profissional da palavra, né, pouco tem a ver com o acordo em si. Pouco tem a ver com o acordo em si. Trata-se, na verdade, de questões que têm a ver mais com vocabulário ortográfico comum, né, do que propriamente com a maneira como vamos agora escrever ato, se é com C ou sem C. Né? Ora, eu acho que a questão do vocabulário ortográfico comum depende, antes de mais, de cada país, que deve elaborar o seu vocabulário ortográfico nacional, aquele que pretende que seja incorporado no vocabulário ortográfico comum. A nós, angolanos, faz, por exemplo, espécie que o rio Kwanza não seja grafado KW, como nós o grafamos. Mas a culpa é nossa, não é? Que ainda não elaboramos o nosso vocabulário ortográfico nacional e ainda não o pusemos em cima da mesa para que essa e outras palavras sejam grafadas comumente pela nossa comunidade da maneira que nós achamos que deve ser. Portanto, eu acho que está aqui a inverter as coisas, não é? Enfim, sem necessidade alguma. A segunda nota que eu gostaria de acrescentar tem a ver com algo que eu acho que pode e deve ser feito para reforçar o nosso conhecimento linguístico comum, que é acabar de vez com os preconceitos e as resistências para que nos nossos países, em cada um dos nossos países, circulem livremente textos escritos de acordo com a maneira como são feitos em cada um dos nossos países. Embora isso tenha diminuído um pouco e, por exemplo, a maioria das editoras brasileiras já não tem necessidade de traduzir os textos escritos de acordo com, digamos, a norma não brasileira, né? E embora também eu já veja aqui ou ali certos jornais portugueses usarem expressões brasileiras, explicando-as até, né? Persiste, a meu ver, essa certa resistência para aceitar textos escritos de acordo com outras normas, de acordo com outras variantes, como se isso fosse do fim do mundo. E eu queria, para fechar, partilhar com vocês um pouco a experiência de uma revista à qual eu estou ligado, né? Que é a revista África 21, que tem colaboradores
de todos os países de língua portuguesa, e desde cedo nós adotamos internamente o seguinte critério: todos os textos são escritos de acordo com a forma, com a norma, com a variante dos seus autores. Por isso não mexemos se um texto angolano tem a palavra maca ou outra qualquer, não mexemos nos textos escritos pelos nossos colaboradores brasileiros, etc., porque achamos que os leitores da nossa comunidade só ganharão se tiverem acesso a todas as maneiras de escrever e de falar a nossa língua comum. Para fechar, eu gostaria de ler um poema, que afinal de contas eu sou um poeta e, apesar de ter outros casacos, é isso que eu me sinto, não é? E vou fazê-lo também para que, enfim, amenizar o coração de alguns presentes e eventualmente ficou zangado com alguma coisa que eu tenho aqui dito. O poema chama-se, e eu escrevi-o em 2009, Crônica Verdadeira da Língua Portuguesa. A poetisa portuguesa Sofia de Melo Brainer gostava de saborear uma a uma todas as sílabas do português do Brasil. Estou a vê-la, suave e discreta, debruçada sobre a varanda do tempo, o olhar estendendo-se com o mar e a memória, deliciando-se comovida com o sol despudorado ardendo nas vogais abertas da língua, violentando com doçura os surdos limites das consoantes e ampliando-os para lá da história. Mas saberia ela quem rasgou esses limites com seu sangue, a sua resistência e a sua música? A libertação da língua portuguesa foi gerada nos porões dos navios negreiros pelos homens sofridos que estranhamente nunca deixaram de cantar em todas as línguas que conheciam ou criaram durante a tenebrosa travessia do mar sem fim. Desde o nosso encontro inicial, essa língua, arrogante e insensatamente, foi usada contra nós. Mas nós derrotámo-la e fizemos dela um instrumento para a nossa própria liberdade. Os antigos donos da língua pensaram durante séculos que nos apagariam da sua culpada consciência com seu idioma brutal, duro, fechado sobre si mesmo, como se nele quisessem encerrar para todo sempre os inacreditáveis mundos que se abriam à sua frente. Esses mundos, porém, eram demasiado vastos para caberem nessa língua envergonhada e esquizofrênica. Era preciso traçar-lhe novos horizontes. Primeiro, então, abrimos de par em par as camadas dessa língua e iluminámo-la com a nossa dor. Depois, demos-lhe vida com a nossa alegria e os nossos ritmos. Nós libertamos a língua portuguesa das amarras da opressão. Por isso, hoje, podemos falar todos uns com os outros, nessa nova língua aberta, ensolarada e sem pecado, que a poetisa portuguesa Sofia de Melo Brainer julgou ter descoberto no Brasil, mas que um poeta angolano reivindica como um troféu de luta, identidade e criação. Muito obrigado. Eu já recebi aqui uma informação de que não vai haver questões, mas eu penso que todos estiveram muito atentos, daqui vê-se tudo, não é? Só dizer que o professor António Branco falou-nos aqui da língua portuguesa e
que está diante de um choque tecnológico digital. Ele fez esta reflexão em duas vertentes. Por um lado, olhando para a preparação ou despreparação tecnológica dos falantes de língua portuguesa e, por outro lado, olhando para a falta de preparação ainda tecnológica da própria língua. Disse aqui que alguns passos já foram dados neste sentido, mas os números falam por si. Ele apresentou aqui muitos números que nos fizeram estremecer, no sentido negativo, mas também desafiante da situação. Colocou aqui algumas necessidades prementes, que é tomar a tecnologia da língua portuguesa como uma das prioridades estratégicas para que essa língua ganhe outra robustez e outra dimensão. E esta área deverá obrigatoriamente ganhar um novo impulso nos próximos tempos. O professor Nathaniel Goman, com base nas obras de Aníbal Aleluia e Ungulani Bacacossa, refletiu sobre as várias interpretações possíveis da estratégia do uso de empréstimos das línguas banto, que motivações estão por detrás deste uso, segundo o próprio estudioso, e que produtividade esta estratégia tem ao nível dos textos em que é utilizada. E deixou um questionamento: em que medida esta estratégia vai contagiar a língua portuguesa futuramente no contexto moçambicano? O doutor João Melo trouxe-nos uma reflexão sobre o percurso da língua portuguesa em Angola, que tem a ver com a, entre aspas, nacionalização desta língua pelos angolanos, e também nos questionou sobre que futuro para a língua portuguesa em Angola. Falou ainda, apresentou a sua percepção sobre o acordo ortográfico, sobre a importância deste mesmo acordo e sobre o que tem estado a acontecer em Angola em relação a este processo. Falou da necessária circulação livre de textos dos diferentes países nas suas versões originais, deu inclusive o exemplo de uma das revistas em que ele participa, qual tem sido o posicionamento dessa revista, sem esquecer que começou com uma provocação, com a criação de uma maca entre angolanos e os moçambicanos, mas alguém já me pediu direito à resposta, mas não poderá ser, não é? E para celebrar estas três conferências, eu gostaria de ter aqui o Doro, que foi aqui referido pelo Nathaniel, que é a tal bebida tradicional moçambicana, para brindarmos a qualidade deste painel que aqui esteve. E muito obrigada a todos. Muito obrigada à mesa pelas maravilhosas contribuições ao pensamento sobre o futuro da nossa língua. Minhas senhoras e meus senhores, antes de darmos lugar a uma breve pausa, onde poderão visitar a bela exposição fotográfica Na Tua Face, Nablus, gostaria de convidar o artista Xã, nome artístico e poético de Alexandre Herculano Cardoso da Conceição, seu autor, para uma breve apresentação. Nascido em 1950, na cidade de Pedra Badejo, Ilha de Santiago, Cabo Verde, reside há muitos anos em Portugal, onde foi professor do ensino secundário, educação física e gestor e administrador escolar. Hoje aposentado, é poeta e fotógrafo. Muito boa tarde. Serve neste momento para, sobretudo, agradecer a Sua Excelência, o Embaixador Murad Murargui, secretário da CPLP, e a Senhora Embaixadora Madalena Neves, que proporcionaram este momento de fotografia. Eu penso que a fotografia tem-me levado ao contacto com as comunidades cabo-verdianas, levando rostos e paisagens que, de outro modo, não chegariam aos pontos onde eu tenho passado. Mas, como se diz,
uma imagem vale por 1000 palavras, não é? Espero que as imagens falem por mim. Muito obrigado, sim. Teremos um breve intervalo.